Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, reunidos no santuário de Nossa Senhora das Graças, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através da rádio Sintonia do Vale, a rádio da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Vivemos intensamente o tempo de preparação para a vinda do Senhor. Ele que já veio uma segunda vez, e a partir do dia 17, nós estaremos vivendo dia após dia a novena que prepara o Santo Natal. Embora muitos irmãos e irmãs já vivam esta novena, especialmente em muitas casas, acolhendo esta palavra que abençoa, revigora a alegria da vida e a esperança no Senhor em família. Nós celebramos ontem o terceiro domingo do Advento e acendemos na coroa do Advento a terceira vela, a vela de cor rosa ou róseo, que indica a alegria. O grande convite já feito no início da celebração de ontem, através do livro do profeta Isaías: alegrai-vos no Senhor. E se repete este convite: alegrai-vos no Senhor. O Senhor está próximo. Essa proximidade do Senhor se faz de modo muito especial, de forma, diria, sacramental, no tempo do Advento, a reconhecer, como diz o prefácio, um dos prefácios do tempo do Advento, reconhecer que Jesus vem sempre, em todo momento, na pessoa de cada irmão, de cada irmã, a quem devemos acolher com fé. E de fato preciso assumir na fé que cada irmão e irmã é presença do Senhor. É novidade de Deus a me chamar sempre a uma atitude de acolhimento, a uma atitude de profunda confiança. Deus se revela em cada pessoa, mas é também dito para que testemunhemos na caridade, ver o irmão, para que ali assumamos a caridade no testemunho que decorre do acolhimento diário, da presença diária do Senhor em nossas vidas. E como é belo escutar essas palavras nessa segunda-feira da terceira semana do Advento. Devemos lembrar que é uma profunda ligação entre a primeira leitura e o Evangelho a cada dia. A beleza desta ligação hoje vem através do livro de Números, no capítulo 24, que fala a respeito de Balaão. Era um profeta pagão, estrangeiro, que foi contratado para amaldiçoar Israel, quando estava no acampamento em vista de conquistar a terra prometida por Deus. Mas ao contrário de amaldiçoar, Balaão bendiz o Deus de Israel, o Deus que trouxe o povo da escravidão e o conduz para a terra prometida. E por duas vezes essa expressão
que muito nos alegra e muito também nos motiva nesse tempo de preparação para a celebração do Natal e mais ainda para a certeza do Senhor que está para chegar e sempre vem em nossa vida. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. É alguém que é pagão, contratado para um determinado fim, mas o que o move é a experiência de ser aberto a Deus. E Deus fala ao coração e à mente de Balaão, porque Balaão se dispõe, aqui diz o texto, a ter os olhos abertos. Peçamos essa grande graça ao Espírito Santo, duas graças. Ter os olhos abertos nesse tempo do advento, porque muitas vezes querem nos cegar através do consumismo, da idolatria do ter, que é muito vinculado pelas propagandas desse tempo de preparação para o Natal. Pensamos para ver o Senhor a partir da escuta da palavra. A palavra vai oferecendo a cada dia a todos nós uma possibilidade de aprofundarmos a nossa fé, e termos uma fé de qualidade, uma fé verdadeira, uma fé robusta. A escuta da palavra nos faz ver profundamente com os olhos de Deus. Peçamos então, repita essas duas graças: ver com os olhos de Deus, ouvir a partir de Deus, a partir da escuta também da palavra. E aí o texto continua: como são belos as tuas tendas, ó Jacó, o povo tirado do Egito, e as tuas moradas, ó Israel, elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedro junto das águas. Ele, contratado para amaldiçoar, repito, na verdade elogia a ação de Deus na vida daquele povo, antes escravo e que está prestes a conquistar a terra. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. É um belo poema. O profeta, porque se dispõe a ver a partir do encontro com Deus, de ver e de ouvir a palavra, faz o seu poema. No poema ele expressa a grandeza de Deus, ao ponto de novo assim afirmar: oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve a palavra de Deus. Essa insistência não é à toa, é o próprio Espírito que incute em nós essa disposição, meus irmãos. Oráculo daqueles que têm os olhos abertos. Peçamos essa graça repetidamente. Aqui indico: ter os olhos abertos, escutando a palavra do Senhor, que vê, que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. É muitas vezes necessário cair das nossas buscas, das nossas vontades, da nossa autossuficiência, cair. O profeta Balaão caiu, sabendo agora erguer-se a partir da escuta de Deus, e seus olhos se abrem, e eu vejo, mas não agora. É um profeta de esperança, é um profeta que já agora indica, pela confiança em Deus, pela ação de Deus em sua vida, que algo novo está para surgir. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta em Israel. É aquele todo-poderoso que virá a partir do seio virginal de Maria, da gruta de Belém, que terá como trono a cruz, e o cetro, a toalha com que antes enxugara os pés dos seus discípulos na última ceia. E no evangelho de hoje, perguntam a Jesus: com que autoridade você exerce tudo isso no templo, expulsando os vendilhões, dizendo que a casa do Senhor era casa de oração, não casa de comércio. E Jesus então propõe aqueles sacerdotes tão inteligentes, que deveriam ter os olhos abertos e o coração voltado para a palavra. Afinal de contas, da onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles não respondem, porque fazem calar a liberdade por conta do poder, da vontade de sempre se colocar confortável, não se abrindo à novidade de Deus, com o câncer espiritual da hipocrisia.
Então eles dizem: mas se nós dissermos que é de João, que João Batista realizou o batismo porque foi um mandato de Deus do céu, Jesus então irá nos perguntar: por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês, como sacerdotes, que dizem tanto enxergar, que são tão religiosos e dizem que enxergam tanto, que ouvem a palavra de Deus, por que vocês não seguiram João Batista? Então eles poderiam também dizer: ele de fato é da terra, o batismo de João não tem nada de Deus, foi uma decisão de João, é alguém autossuficiente que então teria realizado essa busca de criar um grupo ao entorno dos seus fundamentos, das suas ideias, da sua ideologia. Mas eles não podem dizer isso, porque o povo tinha João Batista com grande estima, e tinham medo então que o povo fosse contra eles, mesmo sendo sacerdotes. E aí Jesus vai dizer: já que vocês não sabem responder a isso, e não respondem por hipocrisia, não respondem por comodismo, não respondem porque não querem ver, não respondem porque se calam diante da palavra que é pronunciada, ou fecham os ouvidos antes à palavra, Jesus vai dizer: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Meus irmãos, peçamos essa graça para alcançarmos sempre mais a verdade, ver, enxergar profundamente a partir do encontro com a palavra. Esse é o grande compromisso que temos no caminho que nos leva à celebração do Santo Natal, e de quem espera o Senhor a cada dia e o vê em cada irmão, aonde a palavra também é vinculada com grande compromisso e exigência de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.